Então, começando pela Bárbara dos Santos, com o trabalho Foto Escavar, Título Escolar, Palavras para a Multidão. Tá bem? Eu vou fechar minha câmera, Bárbara, porque para ficar melhor, para nós vermos os teus slides. Se tu puderes colocar a apresentação no modo de apresentação, ajuda, tá? Vocês conseguem ver ampliado agora? Não, para mim aparece o teu PowerPoint, aparece o trabalho, mas ela não está no modo de apresentação. Peraí. Acho que eu abri vários aqui. Deixa eu fechar e abrir só esse. Agora eu venho aqui. Apresentação. Vamos lá, agora eu tenho que pôr ampliado. Será que foi? Pronto, agora tá tudo certo. Tá ótimo, Bárbara. Tá joia. Então eu tenho 10 minutos, né? 10 minutos, eu te aviso quando chegar a 8 para te organizares, tá? Fica tranquila que eu abro o microfone e aviso. Ok. Então, boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou a Bárbara, eu sou mestra em artes pela Unesp Campus de São Paulo. Estou como orientadora pedagógica aqui no município de Campinas. Peraí, deixa eu desligar aqui, só um minutinho. Ele tá. Isso. E eu atuo na formação de professores, assim, a minha maior atuação é com um grupo de professores dos anos finais e a EJA. E aí que eu vou apresentar para vocês, nesse momento, um recorte da dissertação que eu defendi esse ano, no mestrado em artes, que se intitula Foto Escavar o Cotidiano Escolar, Palavras para a Multidão. Então, esse trabalho, ele surge de uma inquietação, de uma preocupação, enquanto eu estava como professora de artes, atuando com estudantes dos anos iniciais, de primeiro a quinto ano. Nesse momento, eu me deparo com diferentes situações que me levaram a investigar, a me desdobrar, a olhar para esse cotidiano. Que cotidiano é esse? Que forma que a gente opera, né, de que maneira que a gente olha para esse cotidiano, e aí eu fui olhar para essa ideia de escavar, né, e eu sou artista visual, trabalho com fotografia, bordado, então eu tenho bastante ligada às questões da fotografia, do cinema, e aí eu pensei em como olhar para esse cotidiano a partir da aula de arte, dos trabalhos que a gente desenvolve no âmbito da arte e educação, e considerar a ideia do que eu trago aqui, que é o foto escavar. Então, o que é interessante para a gente aqui, o que é importante a gente considerar? O que eu trago aqui para iniciar é a ideia de corporalidade. Como a gente pensa as corporalidades que residem na fotografia e que nos permitem mergulhar na intensidade e na relação dos corpos e das imagens na cena contemporânea. Trata-se de atravessar o tempo e perceber as corporalidades que atravessam, que transitam, reverberam por imagens. Então, as fotocorporalidades, elas trazem vários elementos para a gente pensar o gesto nas multidões, como eu trago aqui no título da comunicação. O cotidiano, o que é compartilhado, as travessias comuns, aquilo que nos afeta de alguma maneira. E aí, o objetivo principal aqui é compartilhar essa experiência com vocês, como eu disse, uma experiência que eu intitulo Estética e Estésica, a partir da aula de arte de uma escola pública do município de Campinas, onde eu atuo, com estudantes de 9º ano do ensino fundamental, para pensar a fotografia como essa possibilidade de olhar para o cotidiano. Mas a gente olha para o cotidiano a partir de algumas ações, a partir de algumas relações. E que ações e relações são essas que a gente vai estreitando e vai investigando? Então, aqui eu fui trazendo, ao longo do texto, eu vou colocando essas ações e trazendo para o leitor a ideia de olhar, de caminhar, de habitar, de reinventar, de escavar, que eu trago, né, a ideia de escavar bastante forte, costurar,
de grafar, arriscar, contaminar. Então, um pouco essas ações, elas partem de uma iniciativa do que buscar nesse cotidiano. Quando a gente fala para os estudantes procurar esse cotidiano, olhar para esse cotidiano, a gente precisa trazer alguns elementos, né, que ajudem eles a ter um olhar mais direcionado, pelo menos no primeiro momento, né, porque nós aqui, a gente tem já um certo, talvez um certo conhecimento, ou a gente pode ter um pouco mais de liberdade com relação a esse olhar, né, a gente consegue ter um poder de síntese, de sistematização, enquanto nós aqui pesquisadores. Quando a gente fala do trabalho feito na escola, a gente precisa, de alguma maneira, sistematizar essas formas de olhar, né? Inclusive, até para organizar os modos como a gente vai operar com eles, né? Então, isso parte de uma avaliação que é coletiva, a gente parte de um planejamento que é sistematizado, que é organizado, e que também tem essa participação dos estudantes nessa relação. Quais são as imagens que a gente quer, quais são as imagens que conversam mais, como que a gente vai fazer essa costura, né, de que maneira essas imagens, elas conversam com as questões que nos afligem. E aí, a metodologia que eu trago para pensar esse trabalho, eu parto de uma pesquisa bibliográfica, de uma revisão de literatura, mas eu penso também na produção de imagens sobre o cotidiano da escola, quer dizer, como investigar essa produção de imagens, que imagens são essas, qual é esse cotidiano, que cotidiano é esse que a gente vê, né, nós em diferentes lugares estamos vendo o mesmo cotidiano, se não estamos, de que forma estamos olhando, estamos operando com isso, e aí a produção de escrita sobre esses processos de caminhada, como gestos do corpo que cria essas narrativas e percepções sobre o que vê. Então, é importante a gente olhar para isso e se perceber nessa relação, de que forma essas percepções, essas narrativas, esse gesto do corpo, eles são considerados nesse processo. Então, esse trabalho, ele pretende contribuir para o ensino de arte na escola pública, sobretudo a partir dessa aposta que a pesquisa vai fazer entre as imagens e as palavras como materialidades possíveis para se produzir, criar, inventar e potencializar esses processos de criação, por meio da caminhada, como essa forma de ocupar os entrelugares do corpo na escola. Então, o que é importante considerar? Que esse cotidiano, ele mostra para nós diferentes entrelugares. Quais são esses entrelugares que não são vistos, né, ou são despercebidos, ou são talvez nem tão pensados, né? E aí a imagem, a fotografia, o trabalho com as fotografias, as imagens, elas vão possibilitar olhar para esses entrelugares. E o que esses entrelugares têm a nos dizer? Né? O que elas têm, o que esses lugares, essas frestas, essas bifurcações, ela tem a nos dizer sobre o que é essencial, sobre o que é urgente, sobre o que a gente precisa conversar, sobre as angústias, né? Então, acho que é um pouco por aí. E aí eu apresento para vocês essas imagens, então, que eu vou produzindo juntamente com eles. Todas essas imagens aqui foi feito com o celular dos estudantes, depois a gente, né, foi só organizando, montando, a partir daquilo que eu trouxe lá no início, que é essa palavra disparadora, né, esse verbo, essa ação disparadora, que vai levar a gente a olhar para esse universo, né, que universo é esse, que cotidiano é esse. Então, aqui, as imagens todas, elas estão dentro da dissertação, para a gente olhar aqui um pouco qual é o olhar desses estudantes, né? Então, quando a gente dá para eles essas palavras, essas pistas, a gente vai, de alguma maneira, pensando nesse caminho e trilhando esse caminho, né? E a fotografia aqui, embora a gente esteja lidando aqui com uma fotografia visual, né, concreta, de alguma forma, a gente traz aqui para discussão as questões de outras imagens, né? Então, a ideia de foto-escavar é realmente perfurar o universo dessa imagem, né? É perfurar, né, olhar para aquilo que está soterrado, para aquilo que está no escombro, né, que a gente fala, um pouco olhar para essa ruína da imagem, né? Por quê? Porque a gente está olhando aqui não só para essas imagens visuais, mas a gente olha para as imagens sonoras, a gente pensa nas imagens olfativas, a gente pensa nas imagens gustativas,
todas essas imagens que eu trago, elas compõem uma grande sinestesia do que é a experiência com a imagem, né? Que ao mesmo tempo que nós... Desculpa interromper, já que estamos... Certo. Então, já para concluir, eu trago para vocês aqui essa experiência, então, sinestésica, né, desses processos de olhar para essas imagens, de operar com elas, de reverberar, de discutir, de problematizar, de olhar o quanto essas imagens, elas são potentes, elas são complexas, elas trazem uma relação de pertencimento e, ao mesmo tempo, de deslocamento da imagem, né? Então, uma das coisas que eu pedi para os estudantes é que eles fotografassem de uma maneira que a gente não reconhecesse o prédio, né? Então, essa foi uma primeira orientação. Olha, a gente precisa olhar para esse espaço, mas sem pensar que é escola, né? A gente não quer reconhecer a escola. A gente não quer trabalhar com essa ideia de representação. Só um minutinho. A gente não quer trabalhar com essa ideia da representação. A gente quer olhar para essas imagens de uma forma a não se ver ali, né? E reconhecer que é um prédio, reconhecer que é, mas dizer assim, nossa, o quanto que essas imagens, elas alcançam um teor poético que acaba olhando, né, assim, atingindo mais pessoas, né? Então foi um pouco esse processo. E aí eu vou trazendo aqui as outras imagens. Já vou finalizar, né, que o meu tempo já concluiu. Eu trago aqui para fechar, então, essas palavras, que são palavras que eu fui pensando ao longo do processo, do quanto essas palavras, quando eu trago aqui no título do texto, aqui da comunicação, eu penso nessas palavras não só como palavras, mas como imagens, né? Porque essas palavras, elas me levam para diferentes experiências imagéticas e eu vou pensando nesse percurso e operando nesse percurso e refazendo isso de alguma maneira, né? Então, o que essas palavras, essas imagens textuais, essas imagens olfativas, visuais, elas têm a nos dizer? Quais são as afetações, quais são os agenciamentos que produz, né, que provoca. E aí eu trago, então, a referência da dissertação, agradeço bastante a atenção de todos. Bárbara, muito obrigado pela tua exposição. A gente fica querendo assistir mais, né, querendo ver mais coisas, mas o tempo é curto, enfim, a gente se organiza nisso. Se tu puderes ficar, certamente nós podemos conversar um pouquinho mais ao final das exposições. Parabéns pela apresentação.